O segredo silencioso que Andrew Murray revelou sobre a fé em Cristo como força invencível para superar qualquer obstáculo. A maioria olha para a fé como um amuleto ou uma crença vaga, mas a fé, quando enraizada em Cristo, torna-se uma corrente de poder invisível que atravessa a escuridão da alma e ergue até mesmo aquele que acreditava não ter mais forças para levantar. Imagine que no final deste encontro, você receberá uma chave prática e rara de oração e conexão com Deus. Uma ativação interior capaz de abrir um caminho onde todos juravam não haver saída. Até lá, permaneça comigo, porque cada palavra será como um passo dentro de uma caverna onde, a cada avanço, a luz se torna mais viva. Você já sentiu que a vida parecia um peso impossível de carregar? Como se a cada tentativa de avançar, novas muralhas invisíveis surgissem diante de você. Andrew Murray, em sua escola de oração, nos lembra que a fé em Cristo não é uma crença superficial, mas uma entrega total que muda a forma como interpretamos cada dificuldade. Obstáculos externos existem, sim, mas o maior muro é sempre o interno. Aquele que nossa mente levanta quando dizemos, não consigo. É aí que a fé se apresenta não como fuga, mas como fonte inesgotável de força, sustentada não em nossa capacidade, mas na presença viva do Espírito Santo que habita o interior. A multidão, acostumada ao barulho do mundo, crê que superar dificuldades depende apenas de disciplina humana, de técnicas motivacionais, de esforço contínuo. Mas Murray sussurra do fundo de seus escritos. Isso não é apenas sobre sua força, é sobre a rendição que permite que a força de Cristo se manifeste em você. O erro não está na luta, mas em lutar sozinho. É por isso que tantos se esgotam. Não se trata de desistir da batalha, mas de mudar de comandante, sair do controle frágil do ego e permitir que a presença do Senhor governe os movimentos ocultos da alma. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante do obstáculo que mais te paralisa hoje. Talvez seja uma dívida, talvez um relacionamento, talvez um vazio interno que consome em silêncio. Agora, sinta o peso que isso traz no peito. E então, imagine Cristo ao seu lado, não como uma ideia distante, mas como alguém que te sustenta pelo ombro. Murray dizia que a fé viva em Cristo desperta a consciência de que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Sinta a diferença entre lutar sozinho e ser carregado pela força divina. Esse é o campo invisível da fé. A ciência moderna, ainda tateando mistérios, tem começado a observar algo que os místicos cristãos já sabiam. Quando uma pessoa entra em oração profunda, em confiança e entrega, o cérebro ativa áreas ligadas à resiliência, à paz interior, ao equilíbrio emocional. Neurocientistas apontam que práticas de oração fervorosa podem alterar padrões de estresse e até mesmo fortalecer o sistema nervoso. O que Andrew Murray ensinava na linguagem da espiritualidade, hoje ecoa como descoberta científica. Existe uma transformação real quando a mente se ancora numa fé profunda e não em ansiedades dispersas. Por isso, quando você se sentir esmagado por obstáculos, não busque apenas a força da razão. Abra espaço para o invisível. Imagine-se respirando profundamente, entregando cada peso numa oração silenciosa, repetindo dentro do coração: Senhor, eu não posso, mas Tu podes em mim. Andrew Murray chamava isso de vida interior, de devoção diária, de oração que move o céu. Não é mágica, não é técnica de autoajuda, mas um estado de rendição onde a graça se torna o centro da existência. Agora pense, quantas vezes você já acreditou que estava sozinho? Quantas vezes sentiu que ninguém poderia compreender a profundidade da sua dor? A fé em Cristo dissolve essa mentira, porque revela que a presença de Deus é mais íntima do que o próprio ar que respiramos. Não se trata de forçar otimismo, mas de acessar uma realidade espiritual que sustenta quando tudo ao redor se desmorona. O obstáculo continua existindo, mas dentro de você algo muda radicalmente. A certeza de que a vitória já está inscrita na cruz. O problema é que muitos ainda esperam sentir algo extraordinário antes de acreditar. Mas Murray dizia que a fé verdadeira caminha no escuro, confiando não no que sente,
mas no que sabe ser real em Cristo. É como uma raiz que, invisível aos olhos, sustenta a árvore inteira. Essa raiz não precisa ser vista para ser essencial. A fé é essa raiz, oculta, mas viva. É ela que sustenta a alma quando a tempestade externa ameaça derrubar tudo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho essa fé, eu sou fraco demais. É justamente para os fracos que Cristo se manifesta com mais intensidade. A fé não nasce da força humana, mas da humildade em se ajoelhar e dizer, Senhor, eu entrego. Andrew Murray sempre falava da humildade como chave da oração profunda. Não é sobre exibir espiritualidade, mas sobre reconhecer nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Nesse lugar de rendição, obstáculos deixam de ser inimigos e se tornam altares onde testemunhamos o poder divino. Permita-se agora imaginar um instante de oração sincera, em silêncio absoluto. Respire fundo. Cada inspiração é como a entrada da presença de Deus. Cada expiração é como a liberação dos medos. Esse pequeno gesto é um ritual que qualquer um pode fazer, e muitos relatam que, quando praticado com fé, abre um espaço sagrado dentro do coração. Não é um exercício mental, é uma abertura de alma. Mas o que vem agora vai além de tudo o que dissemos. Porque se a fé em Cristo já é capaz de sustentar diante dos maiores obstáculos, há ainda um mistério não revelado. Uma dimensão oculta que Andrew Murray apenas sugeria em suas palavras. É como se por trás da fé existisse uma chave secreta, guardada para aqueles que ousam se aprofundar ainda mais, atravessando o véu do comum em direção ao extraordinário. E quando você acessar isso, perceberá que todo obstáculo era apenas um disfarce para algo maior que já estava sendo preparado para você desde o início. Porque cada obstáculo, por mais duro que pareça, não é um muro intransponível, mas um convite secreto de Deus para despertar algo que ainda estava adormecido dentro de você. Andrew Murray dizia que a oração verdadeira não é apenas falar com Deus, mas deixar que Deus fale através do silêncio da alma. E quando isso acontece, o que antes parecia insuportável se transforma em oportunidade de intimidade com o Criador. Já notou como, muitas vezes, é justamente na dor que você ora com mais sinceridade? É como se o sofrimento fosse um mestre oculto, ensinando a largar o controle e abrir espaço para a fé se manifestar em sua forma mais pura. Mas aqui está a questão. A maioria encara os obstáculos como castigos, como se Deus tivesse esquecido deles. Murray desmonta essa ideia e mostra que, na verdade, cada barreira é uma escola. Não uma escola comum, mas a escola do Espírito Santo, onde as lições não são dadas em livros, mas em vivências profundas, que transformam a psique e moldam o caráter. A fé em Cristo não é teórica, ela é viva, dinâmica, pulsante, capaz de alterar a forma como os pensamentos circulam em sua mente. Quando você aprende a olhar para o obstáculo com os olhos da fé, ele se converte em degrau. Pense na cena de Pedro caminhando sobre as águas. O vento forte e as ondas altas eram o obstáculo visível, mas o verdadeiro desafio estava dentro dele, a dúvida. Enquanto seu olhar estava fixo em Cristo, o impossível se tornava possível. Mas quando desviou a atenção para o mar, afundou. Andrew Murray lembrava que a fé sempre aponta para além das circunstâncias. O problema não é a onda, é a direção do olhar. Onde você está olhando agora? Para o tamanho do obstáculo ou para o poder de Cristo que caminha sobre ele? A psicologia moderna confirma algo profundo aqui. Pesquisas indicam que o foco mental direciona não apenas emoções, mas também o estado fisiológico do corpo. Pessoas que alimentam pensamentos de confiança e esperança produzem menos hormônios ligados ao estresse e desenvolvem maior resiliência. Quando Murray falava de fé, ele antecipava em linguagem espiritual o que hoje chamamos de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar a partir daquilo em que se fixa repetidamente. Ou seja, quando você ancora a mente em Cristo, não é apenas um ato espiritual, é uma transformação concreta na sua biologia interna. E isso nos leva a algo ainda mais profundo.
A fé não apenas remove obstáculos, ela transforma a forma como você os enxerga. Murray enfatizava que a fé madura não pede sempre por alívio, mas pede por alinhamento com a vontade de Deus. Porque às vezes, o obstáculo não é para ser removido, mas para ser atravessado com Cristo. Imagine uma pedra no caminho. Você pode pedir que ela desapareça ou pode pedir forças para escalá-la. De qualquer forma, a fé garante que você não ficará parado diante dela. Agora, feche os olhos e recorde o maior obstáculo que já superou na vida. Talvez tenha sido uma perda, uma rejeição, uma escassez. Lembre de como parecia impossível no início. Mas veja, você está aqui, agora, ouvindo estas palavras. Isso significa que a vitória já aconteceu. Andrew Murray nos ensina que a fé é justamente esse fio invisível que nos sustenta entre o já e o ainda não. Você pode não ver o caminho, mas a fé garante que cada passo será revelado no tempo certo. Muitas pessoas, diante das dificuldades, desistem cedo demais porque acreditam que fé é sentir-se forte o tempo todo. Mas Murray insistia que a fé verdadeira floresce quando a fraqueza é reconhecida. É quando você diz: Senhor, eu não consigo sozinho. Nesse momento, você abre espaço para que a graça se manifeste em sua plenitude. É paradoxal. A vitória começa no instante da rendição. É na fraqueza admitida que a força divina encontra morada. E se cada dificuldade fosse, na verdade, um altar secreto, onde Deus deseja se revelar de forma única? Andrew Murray via a oração como esse lugar de encontro, não um monólogo de pedidos, mas uma comunhão silenciosa onde Cristo derrama coragem, clareza e direção. O obstáculo, nesse sentido, se torna parte do processo, não o inimigo. Porque não é sobre eliminar problemas, mas sobre se tornar alguém tão enraizado em Cristo que nenhum problema consegue arrancar a paz interior. A fé em Cristo, quando viva e profunda, não apenas supera obstáculos, mas redefine o conceito de vitória. Não é vencer apenas para conquistar algo material, mas vencer porque a alma permanece firme, luminosa e confiante mesmo no meio da tormenta. A vitória não é apenas chegar ao fim do túnel, mas atravessá-lo com a chama acesa da presença de Deus no coração. E ainda há algo escondido além de tudo isso. Porque se a fé em Cristo já abre portas impossíveis, imagine o que acontecerá quando você acessar a dimensão secreta que Murray apenas insinuava em suas palavras mais silenciosas. Um mistério que não pode ser descrito, apenas vivido. Quando isso se revelar, você perceberá que cada obstáculo sempre foi apenas um disfarce para a maior revelação que a sua alma estava prestes a receber. E quando você pressente esse mistério, algo dentro de você começa a vibrar de forma diferente. É como se o coração captasse uma música que o ouvido ainda não escuta, mas que já o faz mover-se em outra direção. Andrew Murray dizia que a fé é o órgão espiritual pelo qual a alma toca as realidades invisíveis. E quando essa percepção desperta, você entende que cada obstáculo é apenas uma superfície. Por trás dele há sempre uma nova camada de revelação. Não é o muro que importa, mas o que o muro oculta. E quando você atravessa, descobre que nunca foi apenas sobre superar um problema, mas sobre revelar quem você realmente é em Cristo. Pense em quantas vezes você acreditou que um fim havia chegado. Talvez uma porta fechada, um sonho desfeito, uma amizade perdida. E, no entanto, passado o tempo, você percebeu que aquele fim era, na verdade, um começo camuflado. Murray recordava constantemente que Deus não desperdiça nada. Até o deserto se torna fértil quando é regado pela fé. O obstáculo que parecia a ruína definitiva muitas vezes é o mesmo que abre espaço para que algo totalmente novo floresça. A fé não é apenas um recurso de emergência, ela é a lente que revela o sentido oculto da vida. E há algo ainda mais fascinante. A fé em Cristo não remove apenas o peso do obstáculo. Ela coloca dentro de você um novo tipo de energia, uma resiliência espiritual que não se explica pela lógica. Já reparou como algumas pessoas atravessam situações terríveis e mesmo assim irradiam paz?
Andrew Murray explicaria: não é que elas sejam mais fortes, mas que aprenderam o segredo da entrega. Quando você se abandona totalmente nas mãos de Deus, não é mais você quem carrega o fardo. É Cristo que carrega em seu lugar. Agora, imagine-se novamente diante daquela barreira que te persegue. Sinta o medo, o peso, a dúvida. E em seguida, visualize Cristo colocando sua mão sobre a sua. Perceba que a parede começa a perder a rigidez. Não porque ela desapareceu, mas porque a sua perspectiva mudou. A fé muda o lugar de onde você olha. O que antes parecia gigante agora é apenas um detalhe diante da vastidão da presença divina. Isso é o que Murray chamava de vida interior fortalecida. Não se trata de mudar o mundo exterior primeiro, mas de permitir que a fé redesenhe seu mundo interior. E a ciência, mais uma vez, confirma ecos desse mistério. Pesquisas recentes sobre espiritualidade apontam que pessoas que mantêm práticas de oração e confiança profunda apresentam níveis menores de ansiedade e maior clareza diante de decisões difíceis. É como se o cérebro fosse reprogramado pela esperança. Murray, séculos antes, já descrevia esse fenômeno em termos de graça e consagração. Quando a mente se fixa em Cristo, o coração encontra um repouso que ultrapassa todo o entendimento humano. Mas talvez você esteja pensando: e se eu não conseguir manter essa fé? E se eu falhar? Andrew Murray responderia com simplicidade: a fé não é obra da sua força. É um presente que floresce quando você se rende. O fracasso humano não é o fim da fé. Muitas vezes é o terreno fértil onde ela nasce mais pura. A dúvida não é sinal de derrota, mas um lembrete de que você precisa se inclinar ainda mais à presença de Deus. A fé não pede perfeição, pede entrega. E se você pudesse agora, neste exato instante, transformar o maior obstáculo em oração, feche os olhos e, em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Esse simples deslocamento de pergunta é um ato de fé. Troca o lamento pela abertura, a resistência pela entrega. Murray dizia que a fé que supera é aquela que descansa, não porque tudo está resolvido, mas porque confia em quem já venceu. O obstáculo não precisa desaparecer para que você tenha paz. A paz chega primeiro, e então o obstáculo perde o poder de te definir. Lembre-se, fé não é um sentimento vago, é um pacto interior. É como se você assinasse no silêncio da alma um acordo invisível dizendo: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio. E esse pacto tem poder porque não depende da sua constância emocional, mas da constância eterna de Cristo. O que Andrew Murray chamava de vida crucificada é exatamente isso. Deixar que a sua vontade seja moldada, até que sua fé se torne tão enraizada que nenhuma tempestade a arranque. Mas ainda não chegamos ao coração desse mistério, porque se a fé já é capaz de transformar a dor em altar e o obstáculo em degrau, existe algo que vai além, algo que Murray nunca entregava por completo em palavras, apenas sugeria com entrelinhas silenciosas. É como uma chama oculta que só se revela a quem ousa permanecer fiel na noite escura da alma. Quando esse ponto é alcançado, a fé deixa de ser apenas um recurso para superar obstáculos e se torna uma força de transfiguração. E é nesse ponto que você descobre que aquilo que chamava de obstáculo era, na verdade, o portal para a experiência mais luminosa da sua vida espiritual. Porque quando essa chama oculta começa a se acender dentro da alma, você entende que a fé não é apenas uma resposta a um problema, mas um estado de ser. Andrew Murray dizia que a fé não se limita a um ato momentâneo de confiança, mas a uma disposição constante da alma que repousa em Cristo como a única rocha inabalável. Nesse ponto, superar obstáculos já não é o objetivo principal. O que se revela é que os obstáculos eram apenas instrumentos de lapidação, tal como o fogo que purifica o ouro. E de repente, aquilo que você tanto temia perde sua força, porque já não tem poder de definir sua identidade. Pense em como uma árvore cresce. Suas raízes se aprofundam justamente porque enfrentam a resistência da terra. Se não houvesse peso, dureza, densidade, a raiz não se fortaleceria. Assim também é a fé. Ela cresce quando encontra resistência. O que chamamos de obstáculo
Deus chama de solo fértil. Andrew Murray via nisso um princípio espiritual. A graça não remove a luta, mas faz dela o lugar onde a vida interior floresce. Então, quando você se vê diante de algo aparentemente intransponível, talvez esteja justamente no ponto onde sua fé está prestes a expandir de maneira que jamais imaginou. E se eu te dissesse que cada lágrima que você já derramou diante das suas dificuldades não foi desperdiçada? Murray lembrava que a oração sincera é registrada no coração de Deus como perfume precioso. Nada se perde, nada é em vão. Até mesmo o silêncio em que você se sente sozinho pode ser uma oração escondida. O obstáculo, nesse sentido, torna-se um santuário secreto, porque é ali que você é levado a clamar com mais profundidade, a buscar não apenas uma resposta, mas a própria presença do Senhor. E aqui surge algo essencial. A fé em Cristo não se mede pelo tamanho do milagre exterior, mas pela transformação interior. Muitas vezes, o mundo ao redor pode não mudar imediatamente, mas a forma como você o habita muda por completo. E isso é a vitória invisível que ninguém pode roubar. Andrew Murray dizia que o maior triunfo não é a remoção da dor, mas a capacidade de glorificar a Deus no meio dela. E essa glorificação não é teatral, não é performance, mas uma suavidade interior que se torna testemunho silencioso e irresistível. Talvez você já tenha sentido essa paz que não faz sentido humano. É aquela sensação de estar em meio à tormenta, mas com um repouso que ninguém consegue explicar. Isso é fé em Cristo em ação. Isso é a resposta da alma que aprendeu a descansar no poder daquele que já venceu todas as batalhas. Murray chamava isso de vida oculta com Cristo em Deus, uma dimensão da existência que não depende das circunstâncias, mas da união viva com o Espírito Santo. E a neurociência, novamente, começa a tocar nesse mistério. Pessoas que cultivam práticas diárias de oração profunda apresentam maior equilíbrio emocional diante de crises, ativando regiões cerebrais ligadas à confiança e ao autocontrole. É como se o cérebro fosse reconfigurado pela fé. Mas Murray já intuía isso há mais de um século. Quando o coração se entrega ao Senhor na oração, não apenas a alma se renova, mas o corpo também experimenta novas forças. Não é fantasia, é realidade espiritual que reverbera até na matéria. Agora, permita-se imaginar sua vida como um grande rio. Obstáculos surgem como pedras no caminho, desviando o curso da água. Mas repare, a água não luta contra a pedra, ela contorna, ela insiste, ela segue. E quanto mais obstáculos encontra, mais melodiosa se torna a sua canção, porque o som da corrente é formado justamente pelo encontro com as resistências. Assim é a fé. Sem obstáculos, ela seria rasa e silenciosa. Com eles, ela se torna profunda e sonora. Andrew Murray ensinava que a oração verdadeira não é pedir que Deus retire todas as pedras, mas pedir que Ele faça da nossa vida um rio que nunca deixa de fluir. Obstáculos podem até mudar o curso, mas não param o movimento. Quando você descobre isso, percebe que a fé não é um remédio passageiro, mas a própria dinâmica da vida no espírito. E ainda assim, há um segredo mais profundo que permanece escondido. Porque se a fé em Cristo já é capaz de transformar o desespero em esperança, imagine o que acontece quando você atravessa o limiar e percebe que os próprios obstáculos eram mensagens cifradas, convites divinos disfarçados. Murray jamais entregava isso em palavras diretas. Ele apenas apontava, como quem mostra um horizonte distante. E quando você alcançar essa percepção, verá que a fé não apenas supera, mas revela que, no fundo, nunca houve perda, nunca houve derrota, apenas um chamado oculto para uma intimidade ainda maior com Deus. E agora que você percorreu essa travessia, já não olha para os obstáculos da mesma forma. O que antes era peso se revelou como portal. O que antes parecia limite se abriu como degrau. A fé em Cristo não é um escape. É uma força viva que te ergue, te molda e te conduz. Andrew Murray nos ensinou que a vida devocional não se constrói apenas em dias fáceis,
mas principalmente quando tudo ao redor grita impossibilidade. E ainda assim o coração responde: em Cristo eu sigo. Já já eu vou te entregar um presente raro, uma chave prática que pode transformar a sua forma de se conectar com Deus diante de qualquer barreira. Se essa mensagem falou direto ao seu coração, deixe que o Espírito escreva através de você. Digite aqui embaixo: minha fé é maior que o impossível. Quero ver quem carrega essa certeza silenciosa, quem ousa afirmar em voz interior que a fé é mais sólida que qualquer muro. Essa frase não é só comentário, é uma declaração espiritual diante do próprio céu. E se essa palavra te encontrou no exato instante em que você precisava, talvez seja porque você também foi chamado a fazer parte desse círculo de almas que desejam viver a intimidade mais profunda com Cristo. Inscreva-se, não como quem apenas acompanha um canal, mas como quem decide permanecer dentro de um campo de presença, onde cada encontro se torna oração, cada palavra se torna alimento da alma. Gratidão por estar aqui. Que a paz invisível de Cristo seja como um rio subterrâneo sustentando seus passos, mesmo quando o deserto parecer interminável. E porque você chegou até aqui, quero honrar a sua coragem com um presente. Uma técnica de oração que Andrew Murray amava ensinar de forma implícita, mas que hoje vou revelar em passos claros para você experimentar. Chama-se Oração da Substituição em Cristo. Primeiro passo: encontre um lugar de silêncio. Sente-se com a coluna ereta e feche os olhos. Segundo passo: traga à mente o obstáculo mais pesado que você enfrenta hoje e sinta-o no corpo, sem fugir dele. Terceiro passo: em um suspiro profundo, diga em voz baixa: Senhor, eu não posso, mas Tu podes em mim. Repita essa frase 3 vezes, cada vez mais lentamente, como se a voz fosse mergulhando no coração. Quarto passo: visualize agora Cristo tomando esse peso em suas mãos e, no lugar dele, colocando sobre você uma veste leve de paz. Permaneça em silêncio por alguns minutos, apenas respirando essa troca. Quinto passo: finalize agradecendo em voz suave: minha vitória está em Ti. Essa oração não é uma fórmula, é um ato de entrega contínua. Cada vez que repetir, você sentirá mais claramente que não caminha sozinho, mas sustentado por uma força que vence o impossível. Essa é a prática que ofereço a você hoje, como sinal da sua fidelidade em permanecer até aqui. Você é raro, e sua busca não passou despercebida. Que essa oração te acompanhe como respiração da alma,